Ah, Deus Pai Criador, mais uma vez chegamos a Ti para realizar mais um trabalho em prol do Teu Reino. Hoje vamos falar do Teu Filho amado, com a simplicidade, a humildade que Ele veio se apresentar a nós neste mundo. Nos dá graça para realizar mais esse trabalho no nome do Senhor Jesus. Amém. Amigo, transforma o teu coração em um altar para a habitação do Deus poderoso, sendo lugar de adoração, tirando a tristeza, confirmando perdão, te deixando livre da condenação e te levar para morar na nova Sião. Hoje a obra do Espírito Santo transforma a tristeza em alegria. O verdadeiro servo sempre anda em harmonia, até nas horas difíceis não entra em agonia, sempre na presença de Deus todo dia, com a vida aquecida, nunca esfria. Com a ajuda do Espírito Santo, alcançando comunhão, tendo alegria junto dos irmãos, crendo no sangue para nossa redenção, com fé no poder para atravessar o Jordão, vivendo, batalhando, sem uso das mãos, só através da fé que alcançamos perdão.
com a ajuda do Espírito Santo, alcançando comunhão, tendo alegria junto dos irmãos, crendo no sangue para nossa redenção, com fé no poder para atravessar o Jordão, vencendo batalha sem uso das mãos, só através da fé que alcançamos perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos para a palavra de Deus. Vamos estar abrindo as Escrituras Sagradas do livro de João, o Evangelho de João, capítulo 13, do verso 3 ao verso 5, diz o seguinte: E vi uma de suas... desculpa, acabei no texto errado. É João 13, bendito seja o nome do Senhor. João 13, capítulo 13 do Evangelho de João, verso 3 ao verso 5, diz o seguinte: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingida. O que nós queremos falar hoje a respeito do Filho de Deus, o enviado para trazer salvação ao homem? Nós sabemos que ele se fez carne e veio e habitou entre nós, com o objetivo de nos dar exemplo de vida, de postura e de sinceridade, e nos dando o maior exemplo da humildade. Então nós botamos o título nesta mensagem de hoje é a simplicidade e humildade de um rei. Então ele, à frente dos discípulos, trazendo todo o ensinamento, como fazer para voltar à eternidade, e ele dá esse exemplo de humildade. Ele sendo mestre, senhor daqueles homens, e ali cinge de uma toalha, com uma toalha, coloca água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Não é nada mais, nada menos do que um gesto de humildade e servidão.
Por que que ele, mesmo sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, ele toma essa atitude? Porque ele se fez homem para nos dar exemplo de vida, de postura e de humildade. Então, quando ele toma faz esse gesto de humildade, mesmo sendo um rei, ele estava dando um dos maiores ensinamentos para aquele corpo de discípulos, de apóstolos, que algumas vezes anteriormente ele disse que para ser o maior tinha que ser menor. E se não fosse como uma daquelas crianças, não entraria no reino dos céus. Ele estava dando um exemplo de dependência do homem para com Deus e para alcançar de novo o reino dos céus. Agora, voltando ao primeiro versículo que nós lemos. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele faz, porque aquilo não envergonhava em nada ele tomar aquela postura entre os discípulos que não é até hoje, porque ele nunca vai perder a sua grande majestade, era superior a ele, e toma aquela postura de um escravo, de um servidor para aqueles discípulos. Estava fazendo aquilo, ensinando como os discípulos deveria se comportar diante da igreja, do povo escolhido para a salvação. Mesmo sabendo que tudo estava depositado nas suas mãos, todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Quer dizer, ele tinha descido de Deus e voltaria para Deus. Ele tinha todo o tempo esta convicção. Ele nunca se perdeu, ele nunca se apoderou desta posição superior para humilhar ninguém. A não ser os pecadores, aqueles fariseus que agia com toda a arrogância, armando cilada para ir até contra ele mesmo. Então ele falava firme na hora que precisava de falar firme, era humilde quando queria ser humilde, dando um exemplo de simplicidade. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Interessante que ele faz ali, tira suas túnicas, coloca uma saia, uma toalha, assim como um avental, que tinha uma utilidade muito importante naquele momento, que ao lavar os pés, ele secou com aquelas toalhas, e os discípulos não conseguiam, no momento, entender nada daquela ação que Jesus estava tomando. Aí depois, no versículo 5, diz assim, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Chamou um por um, lavando os pés e enxugando com aquela toalha. Então, o que nos chama a atenção é o ato de humildade e de simplicidade que ele estava ensinando ali. E hoje nós vemos qualquer indivíduo que é simplesmente, às vezes, ordenado a pastor de uma congregação, que tinha que estar na postura de João Batista, reconhecendo que ele não era digno nem de carregar suas sandálias, e vários que tomam a direção de uma congregação começam a pisar quem ele
tinha o dever de amar. E Jesus, nesse ato também, estava mostrando o ato de amor. E por que lavar os pés? Depois que nós tomamos esta definição de andar na presença de Jesus, os nossos pés não podem estar caminhando em lugares imundos, em lugares impuros, a não ser para levar o evangelho, mas nunca se misturar na lama, quer dizer, no pecado que o homem está acostumado desde que nasceu. E os nossos pés precisam estar limpos destas coisas. A nossa caminhada precisa ser uma caminhada de exemplo, de respeito. Por isso, lavar os pés. Então, nós já encontramos algo de muito especial. E agora vamos para o nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 2, apenas o versículo 7, que diz o seguinte: e deu à luz a seu filho primogênito. Mas aí está falando, no caso, Maria, ali quando foi convocada para o alistamento na cidade de Nazaré. E porque era ali a cidade de Davi, eles eram descendentes de Davi, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Desde o nascimento de Jesus, eles vêm mostrando, Deus faz questão de mostrar a simplicidade, a humildade, que não é com arrogância que nós fazemos a obra de Deus. Nós temos que ter, nós recebemos dele esses próprios exemplos. Ele aqui nasce em uma manjedoura, mesmo sendo herdeiro de um trono em Israel. Estou falando na forma humana, na forma carnal. Deus fez com que ele nascesse em uma família pobre, mas descendente do rei. Então ele era o primogênito, todo o direito pela lei de Israel era dado ao primogênito, e ele ali é o primeiro filho daquela família. Interessante, voltando mais uma vez no versículo, e deu à luz. Por que ela deu à luz naquele lugar tão simples, tão humilde? Porque no coração, no meio da sociedade que se acha muita coisa, não tem lugar para salvação. Tem este exemplo de vida. Então, se não tem lugar para salvação naqueles que se acham grandes, importantes dentro da sociedade, e cumprindo também a profecia de Isaías, que diz que ele era como a raiz de uma terra seca. Quem visse não desejava, não atentava para ele. Ele não tinha formosura. E assim até nos dias de hoje, aqueles que nascem em uma família humilde, eles não têm tanta visibilidade no meio da sociedade humana de hoje também. Não mudou tanta coisa daquele tempo para cá. E nós precisamos estar meditando nisso, na simplicidade, na humildade de um rei. E isto vem nos ensinando acerca da caminhada para a eternidade. Ela precisa ser numa maneira simples também, sem arrogância,
sem grandes status, mas só que tem um detalhe. Ele era como uma raiz de uma terra seca, mas ele foi crescendo e ganhando forma. E hoje ele é como a luz do mundo. E ele deixa esse exemplo para as nossas vidas. E hoje nós só queremos mesmo valorizar essa simplicidade, entendendo que a obra de Deus ela é simples, ela é feita com humildade, e isto serve de um grande exemplo para nossas vidas, em divulgar este evangelho maravilhoso, esse evangelho do reino, e mostrando em nossas vidas esta simplicidade de Cristo, esta humildade de Cristo. Ter sempre o desejo de servir ao nosso semelhante, ao nosso próximo. E por que não a gratidão por nós não merecermos nada e fomos hoje separados como um bem-aventurados. Nós hoje recebemos a bem-aventurança de Cristo porque não aprendemos a arrogância, procuramos viver a simplicidade e humildade de Cristo no meio da sociedade que nós vivemos. Estamos encerrando aqui, hoje esse vídeo curto de 20 e poucos minutos, porque para falar de um assunto tão importante nós poderíamos até tomar mais tempo, pegar mais referências, mas eu creio que por hoje é o suficiente. Então vamos encerrando esta mensagem, agradecendo a Deus, glorificando o nome desse Deus que é o único e o poderoso que está sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, pelo privilégio de fazer a tua obra, esta tal que os anjos desejavam realizar, e hoje nós fomos privilegiados em divulgar este evangelho do reino. Nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.